Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Problemas respiratórios, cardíacos e até mentais. Os quadros pós-Covid já correspondem a 60% dos atendimentos do programa Melhor em Casa do SUS. Vamos conferir na reportagem. Cacá está entre os 22 milhões de infectados pela Covid-19 no Brasil até agora. O diagnóstico veio em janeiro deste ano, mas diferente do que acontece com a maioria das vítimas da doença, para ela, aquele positivo do exame, que normalmente leva alguns dias para ser negativado, durou meses. Além dos sintomas mais comuns do coronavírus, a comunicadora teve uma trombose. Passou 10 dias internada em uma unidade de terapia intensiva. Assim que eu recebi alta, eu comecei a ter falta de ar, muito cansaço, muita dor de cabeça. E, a princípio, os médicos diziam que fazia parte dos sintomas ali da Covid e que aquilo ia passar. Só que aquilo foi se prorrogando, e aí eu tive 7 meses e 6 dias com esses sintomas e mais 5 outras internações. E ela ficou com várias sequelas. Porque eu acabei desenvolvendo uma inflamação multissistêmica. Então, quando cai no sangue, é o que a gente fala, né? Os médicos falam, pega todos os órgãos. Então, eu comecei a ter vários probleminhas e cada internação eu tinha alguma coisa para cuidar. Pessoas que tiveram Covid-19 relatam sequelas no sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, dermatológico e oftalmológico. E alguns dos sintomas mais comuns do pós-Covid são apontados pelo otorrinolaringologista. A diminuição do olfato e do paladar é uma das principais sequelas das infecções, da infecção por Covid, sim. Segundo o Dr. Fábio Pina, estudos mostram que a alteração de olfato atinge ao menos 60% dos pacientes da doença. Outras pesquisas indicam que quase 90% deles são acometidos. A grande questão, o grande problema é que a gente tem mais ou menos uns 40% que recuperam parcialmente, né? Só 5% não recuperam nada. O otorrino alerta que quanto mais rápida for a procura por um especialista, melhor será o prognóstico. Dos que trataram precocemente, a maioria reverte bem, volta bem com o olfato. Mas mesmo pacientes com queixas já de longa data, mesmo assim, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? Para Cacá, o tratamento foi muito além do olfato, já que foram muitas as sequelas enfrentadas por ela. Um ciclo que começou em janeiro e só terminou no meio do mês de agosto. Desafios que transformaram a vida da mulher apaixonada por esportes. Porque eu sempre gostei de correr, sempre fui corredora e tal. E eu estava super cansada de toda aquela situação, de viver uma vida que não era minha. E aí eu coloquei o desafio de correr 10 quilômetros em 60 dias. E são várias as pessoas com essas sequelas que recorrem a clínicas como esta aqui na Zona Sul de São Paulo, que atua na área da medicina do exercício, com um trabalho multidisciplinar para a recuperação de pacientes de diversas doenças, inclusive da Covid-19. Em todos os casos, há tratamento? Sim. Covid, uma vez tratado e curado, há tratamento. O problema é o que a gente ainda não sabe. Por exemplo, o Covid de longa duração dá essa sensação durante bastante tempo e precisa de atendimento multidisciplinar. A Cacá frequenta essa clínica há cerca de 3 meses e chegou aqui assim. Eu tinha muita tontura, falta de ar, falta de estabilidade mesmo, física. Então eu sentava, eu tinha que estar sempre apoiando as costas, porque eu não conseguia sentar e ficar, né, sem um apoio nas costas. Eu tinha muita fraqueza e principalmente dor de cabeça tensional. Foi aí que ela começou um tratamento associado ao treinamento. Foi esse trabalho multidisciplinar que ajudou a Cacá a bater aquela meta dos 10 quilômetros em 60 dias de treino. Mas o tratamento continua, os treinos se intensificam e agora a meta é bem maior. Eu me coloquei um novo desafio, que é correr 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, em um ano. Maratona de Nova York, lá vou eu e vai dar tudo certo.
Ter a viagem cancelada várias vezes, esperar muito ou simplesmente não conseguir se deslocar. Estes são os principais problemas enfrentados por passageiros que usam os aplicativos de transportes nos últimos meses. Os desafios já estão gerando reflexos no mercado. Um levantamento realizado por um aplicativo de mobilidade mostra que a demanda por táxis no Brasil cresceu mais de 30% em 9 meses nas principais capitais do país. Quando a novidade surgiu no Brasil, muitos migraram do táxi para os carros de aplicativos, como Luiz Alberto, que explica. Maior quantidade também de opção para você ter um transporte mais rápido. O nível de serviço era muito bom, com água, motorista educado, carros bons e num preço bem abaixo do que o táxi cobrava. Então, naquela época, valia muito a pena. Na época, valia, mas agora o bancário retorna à tradição. Entre carros de aplicativo e táxi, qual a sua preferência hoje? Hoje, táxi. Luiz pontua que o serviço dos carros de aplicativos caiu muito de uns anos para cá, especialmente após as sucessivas altas dos combustíveis. E entre os passageiros, a principal reclamação são os cancelamentos. O bancário, inclusive, conta que já passou por isso várias vezes e agora nem perde tempo. Eu moro em Florianópolis. Vou chegar no aeroporto agora à noite, não vai ter carro, eles vão cancelar, eles perguntam para onde eu vou, qual bairro que eu vou, e a hora que responde eles cancelam, porque corrida curta ou uma corrida que não vai valer a pena em termos financeiros, eles não pegam. Então, infelizmente, não tem como usar. Segundo o assessor do Sindicato dos Taxistas de São Paulo, Giovanni Romano, essa é a grande diferença entre os carros de aplicativos e os táxis. Existe uma diferença de cultura entre o taxista e o motorista de aplicativo. Isso vem da legislação. O taxista, ele não pode recusar o passageiro. O taxista vai fazer a sua corrida, mesmo que ele tenha ficado 3 horas no ponto, e essa corrida que você solicitou vai dar no máximo R$10. Já o motorista de aplicativo, ele tem a opção de ficar escolhendo e recusando aquelas que economicamente não interessam. A Geni preferiu não passar pelo constrangimento. Hoje a decisão de vir mais rápido, de ter mais tranquilidade, foi o táxi. O Miqueias, que é motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, explica a situação. O combustível aumentou e as tarifas caíram. Como é que eu vou pegar uma corrida de 6,20, uma corrida de 6,20 com 10 km? Eu vou gastar quase 5 de combustível e vou ficar com 1,20. Não tem como. Mas para o cliente o problema vai além. A pedagoga que mora no Amapá disse que ficou ainda mais desapontada com o atendimento nesta visita a São Paulo. Já foi bem complicado, de não querer levar a bagagem, né? Dizer, é com bagagem? Não, e ir embora, tá bem complexo. Por isso, para muita gente, o táxi acaba sendo a melhor opção. E o resultado? Segundo o levantamento recente entre os meses de janeiro e setembro deste ano, a procura por táxis cresceu cerca de 36% em todo o país. Mas aqui em São Paulo, esse aumento foi muito maior, de cerca de 126%. E aqui no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, esse aumento fica nítido. A dona Neuza, por exemplo, que trabalha como taxista há 16 anos, notou a diferença, mas não foi tanto assim, né, dona Neuza? Isso mesmo, foi uns 20%. O assessor do Sindicato dos Taxistas de São Paulo explica essa diferença entre o aumento da demanda para a dona Neuza e a alta verificada pela pesquisa. Quando o Vaditaxi fala que houve um aumento de 126%, mas é 126% em cima de números praticamente nulos. E nós chegamos à pandemia a números extremamente baixos, né? Uma queda que chegou, em muitos casos, a mais de 80%, e agora está havendo uma retomada, né? O retorno do público usuário ao serviço de táxi. O taxista Alexandre Martins, que coordena o serviço de táxi no aeroporto de Congonhas, diz que essa retomada começou no início do segundo semestre. Em virtude da segunda dose da vacinação. Aí o movimento começou. A dona Neuza aponta outro critério para o aumento da demanda dos táxis. Por conta da tarifa mesmo, né? A nossa tarifa está há 6 anos
a mesma tarifa, o táxi não tem mudado. Os táxis ainda levam a vantagem da rapidez, porque podem circular nos corredores de ônibus. E dependendo muito de onde a pessoa vai, às vezes compensa mais um táxi do que o aplicativo. Então, se o táxi vai para o corredor, o aplicativo não. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e tem demanda para todo mundo. O Marcos é motorista de aplicativo em São Paulo e conta que para ele a demanda continua a mesma. Já no Rio de Janeiro, segundo Miqueias, a situação está mais complicada. Já falei até com a minha esposa, né? Eu já estou quase desistindo, porque não está dando. É manutenção de carro, eu trabalho com carro alugado. Eu não tenho carro próprio, eu trabalho com carro alugado. Então eu pago 500 por semana, entendeu? E ainda tem o combustível que está caro pra caramba, a demanda caiu. Então está ficando mais difícil ainda, a gente conseguir levar o sustento para a nossa casa, né? E o brasileiro está levando menos tempo para pagar as contas. Uma pesquisa feita por uma empresa do ramo financeiro mostra que o tempo médio para pagamento de um boleto em atraso caiu pela metade. E o principal motivo é o auxílio emergencial dado pelo governo às pessoas de baixa renda. Pagar uma conta atrasada é uma preocupação que incomoda muita gente. Perde o sono mesmo, porque é preocupação, né, na verdade. Tenho filhos, né? Então eu tenho família, tenho aluguel, tenho um monte de coisa que eu pago. Então causa totalmente um desconforto. Eu fico estressada, né, chateada, com um monte de coisa na cabeça. Tira a paz. Tira, não se tira. E quem acaba de pagar uma conta sabe o alívio que isso significa. Porque isso aqui eu pago todo mês, R$150 todo mês, 130, 136, 138, depende. Mas mais que o valor é a paz que não tem preço, né? É, mais que o valor é a parte que não tem preço. Mas a boa notícia é que o brasileiro está levando menos tempo para se livrar desse problema. É o que mostra o levantamento feito por uma startup do ramo financeiro. De acordo com a pesquisa, o tempo médio para uma conta em atraso ser paga caiu pela metade no país. No segundo trimestre de 2020, o tempo médio para o pagamento de uma conta atrasada chegou a 47,7 dias. No mesmo período em 2021, esse prazo foi reduzido para pouco mais de 22 dias, uma queda de 54%. E essa diminuição mostrada pela pesquisa coincide com o início do auxílio emergencial, que passou a ser liberado pelo governo para a população mais carente em abril de 2020. Um mês depois das pessoas começarem a receber o benefício, o pagamento de contas em atraso já registrou um aumento de quase 30%. E os maiores índices foram no Nordeste do país e entre os consumidores que não possuem contas em banco. Bom, eu acho que o auxílio emergencial foi fundamental, foi cirúrgico. Ele ajudou a grande maioria dos brasileiros que tem muita dificuldade de gerar renda, e quem tem dificuldade de gerar renda não tem dinheiro poupado. O auxílio foi importante e ele direcionou. Eu acho que muita gente usou o auxílio para complementar a alimentação, que é o ponto mais relevante numa família, né? É a questão alimentar, e provavelmente podem ter acertado dívidas de carnê, cartão de crédito, essas coisas, né? Porque o grande drama, quando eu fico sem acesso ao crédito, é que numa emergência eu não compro nada. O estudo também revela que, com a crise causada pela pandemia, o brasileiro priorizou o pagamento das contas essenciais, como luz, água e telecomunicações. Por outro lado, os débitos não essenciais registraram atrasos até 5 vezes maiores, principalmente o cartão de crédito, compras online e consórcios. De casa eu acho mais importante pagar, né? Banco também. Aí o restante a gente vai levando com a barriga. A conta de água, a luz são essenciais, né? Porque se não pagar, eles cortam, né? Luz, eu percebi agora nesse mês que eu tive que parcelar minha conta, porque estava muito alta. Então eu optei por parcelar para não ficar atrasando a conta. Prioridade sempre aluguel, alimentação, a saúde e a escola dos meus filhos. Essa é a prioridade. O resto é quando der. O resto é pagando pouco a pouco, né? Para também não deixar acumular, né? Que senão também vira uma bola de neve. O programa terá um reajuste de 20% em relação ao anterior e pagará pelo menos R$ 400 para famílias de baixa renda. Mais que pagar contas, o desafio será erradicar a pobreza no país. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que, dessa maneira, possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social.
contribuição dos programas sociais é um aumento de renda, né? Então, eles trazem renda para as famílias que têm maior vulnerabilidade social, que têm, digamos que, uma escassez ou uma falta de oportunidade no mercado de trabalho. Então, esse é o grande ganho. Eles são programas de apoio, mas são apoio intermediários, né? São apoios de curto prazo. A gente espera que essas famílias não dependam no futuro desses programas. Esse é o ideal. Então, o programa, ele é bom quando utilizado como meio, e ele é ruim quando utilizado como fim. E olha só, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul criaram uma inteligência artificial que detecta de forma mais eficaz a leishmaniose canina. O método virou capa de uma revista científica internacional. Esta é a Perovskita, a cachorra que inspirou o professor de física da UFMS a desenvolver um novo método de diagnóstico da leishmaniose canina. Não era a minha área inicial, mas como a gente adotou ela do centro de zoonose, nós passamos por diversos problemas no início para fazer um diagnóstico correto, eu me questionei se não teria como dar alguma contribuição, né, para essa linha de pesquisa. Então eu procurei alguns colegas veterinários daqui da UFMS, o pessoal também da física, que trabalha com análise de dados, e a gente saiu com uma proposta que era de utilizar a espectroscopia óptica, né, luz, para fazer o diagnóstico de doença. O teste mais barato que existe hoje no mercado custa em torno de R$ 40. Demora de 20 a 40 minutos para ficar pronto e o resultado pode ser inconclusivo. Você tem um problema de falso positivo quando você está com dúvida se o cachorro está infectado com leishmaniose ou com trypanosomise, porque como eles são protozoários da mesma família, isso gera uma certa confusão no teste. Além de você ter cruzamento também com outras doenças. Tem relatos, por exemplo, de cruzamento com babesiose, né? Reação cruzada com babesiose, que é uma doença do carrapato. Já o método desenvolvido pelo professor não utiliza produtos químicos. O resultado fica pronto em 2 minutos e o custo de cada exame está estimado em R$ 3. Você coleta o sangue do cachorro, tira a parte das hemácias, né, faz a coagulação, pega o soro. E aí a gente lança uma luz sobre esse material, a luz interage com o material e eu analiso a resposta dessa interação. Eu vou para um programa computacional, para uma interface amigável, e esse programa computacional ele vai conseguir classificar esse animal como sendo de um grupo saudável ou de um grupo infectado, ou com leishmaniose ou com trypanosomise. O investimento inicial necessário é a compra do equipamento, que custa em torno de R$ 200 mil. Fica a dica para a prefeitura da capital, que vai construir uma UPA veterinária. Se a gente conseguir fazer um teste de validação externa e mostre que o diagnóstico funciona muito bem, dá para fazer uma parceria e oferecer o serviço de diagnóstico aqui pela UFMS. Com a descoberta do seu tutor, a Perovskita foi parar na capa de uma importante revista científica, onde a pesquisa foi publicada. Agora a gente está com uma parceria com o Instituto de Biociências da UFMS, com a Faculdade de Medicina, para fazer esse mesmo teste de diagnóstico de leishmaniose em humanos, e continua a parceria com a FAMES, com a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e com a Embrapa Gado de Corte para fazer diagnóstico em bovinos e equídeos. Veja a seguir, dificuldade de dormir afeta quase 70% dos brasileiros na pandemia. E ainda, mercado pet dispara no Brasil. Setor aquecido superou 40 bilhões de reais. Eu volto em instantes, até já. Quase 70% da população brasileira está com dificuldade para dormir, indicou um levantamento feito pelo Instituto do Sono. A pandemia de coronavírus teve um efeito profundo na rotina das pessoas, o que agravou o fenômeno que atinge o mundo todo. Insônia associada ao aumento do estresse. Vamos conferir na reportagem como podemos driblar esse problema e ter uma noite de sono mais tranquila.
sintoma de que algo está errado ou uma doença. A verdade é que a falta de sono tem preocupado cada vez mais as pessoas. Há quase 10 anos, o Danilo luta contra a insônia, que no caso dele acontece em momentos pontuais. Depois de uma situação difícil na família, os episódios da falta de sono ficaram frequentes. Em 2012, que nós perdemos a nossa irmã, ela faleceu. E aí, naquele momento de tristeza, eu comecei a perceber que o sono tinha ido embora junto com ela. E aí ficou alguns meses, assim, de algumas noites em claro, outras parciais, acordava, não conseguia dormir. E aí depois eu percebi uma sazonalidade. Aí, a depender da condição emocional, do nível de preocupação, de estresse, eu percebo que as crises, elas se intensificam. Casado há 11 anos com esta fisioterapeuta, a rotina do casal é específica para tentar ter uma boa noite de sono. Elaine, que em determinadas ocasiões também tem dificuldade de dormir, mantém alguns costumes antes de deitar. Sempre, então, aí a gente tenta jantar o mais cedo possível. E aí, depois disso, a gente fica um tempo, assim, aí eu faço chá, depois de 1 hora, 1 hora e meia que a gente jantou. E aí, coloco a aromaterapia no quarto, deixo o quarto bem escuro. E são as tentativas para que tenha um sono melhor. Mas para entender melhor do que se trata toda essa mudança no sistema que rege o sono, vamos primeiro entender o que é a insônia. A insônia ela é uma dificuldade de você iniciar o sono, manter ou despertar precoce, mas dentro das condições ideais do sono, né? Quando o paciente vem dizendo que tem um quadro de insônia, você tem que avaliar se às vezes esse paciente tem uma privação de sono, está se pondo para dormir num horário mais restrito por alguma necessidade do dia a dia dele, se ele tem um ambiente adequado ali no momento que ele vai dormir, se ele tem outras condições como uma ansiedade muito grande, né, que isso dificulta o sono dele, o que está acontecendo ali ao longo do dia, não somente à noite com o paciente. Olha só que dado interessante, uma pesquisa realizada pela Academia Americana de Medicina do Sono entrevistou diversas pessoas ano passado, no começo da pandemia, e 20% dos entrevistados comprovaram que tinham algum problema para dormir. Este ano, 10 meses depois, a pesquisa foi refeita e o percentual aumentou. Agora, 60% dos entrevistados relataram algum problema para dormir. A gente tem essa conhecimento de que o vírus ele tem um neurotropismo que chama, então ele causa essa questão da alteração da memória e alteração do sono também, fora os pacientes que tiveram internados, né, e também tem alteração em relação ao quadro de sono. Ainda de acordo com o especialista, é importante manter, além da qualidade de vida, a rotina, a prática de exercícios físicos, também a higiene do sono. A atividade física ajuda muito, então uma atividade física procurar não ser no período da noite, mas cada um tem o seu perfil. De acordo com a faixa etária, a gente tem cada necessidade de sono. E além disso, a gente tem os cronotipos, que é o perfil de cada um em relação à necessidade de sono. Então, a gente tem paciente que é mais vespertino, a gente tem paciente que é mais matutino, ou seja, paciente que acorda cedo, vai dormir muito cedo, e tem aqueles pacientes que vão dormir muito tarde e acordam muito tarde. Tem paciente que tem necessidade de 6 horas de sono, tem paciente que tem 8 e tem paciente que tem mais. A questão é você avaliar, quando você acorda, você tem a sensação que você teve um sono restaurador, que você dormiu bem, que você acordou mais disposto, isso é extremamente importante. São Paulo já tem uma clínica especializada em dependentes de celular. Um problema muito mais sério do que se pensa. Veja na reportagem de Kleber Werneck. Ele está sempre à mão, à vista e principalmente no cérebro das pessoas. Esse é o celular. Mais do que um aparelho, se tornou um estilo de vida. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar para esse aparelho? 20 minutos. No máximo? No máximo. 20 minutos no máximo. Ah, nem eu tenho. É toda hora? Toda hora. Por que é tão difícil ficar sem olhar no celular? Ah, porque ultimamente tudo é no celular, né, que nós temos que fazer. A sua vida tá aí? É. Inclusive eu tenho os dois, tenho o meu particular e tenho o da empresa. O meu particular eu uso pouco, mas o da empresa eu não consigo ficar nem assim
15, 20 minutos. Sua vida está nesses dois aparelhos? De certa forma. Essa dependência chega a ser considerada um problema de saúde por alguns especialistas. O psicólogo espanhol Marc Massip ficou famoso em todo o mundo por comparar o vício do celular ao das drogas. Segundo ele, o aparelho é a heroína do século XXI. O alerta sobre a dependência do celular também é feito por alguns especialistas brasileiros. Existe sim uma dependência que ela é causada ao longo do tempo, que ela tem um efeito prático muito parecido com uma pessoa que está usando drogas. Preciso fazer esse alerta porque cada vez mais nós estamos conectados, né, à internet, e quando a gente olha para o celular, porque o celular é simplesmente um meio, né? Mas é um meio físico que viabiliza esse mundo virtual aí que é a internet. Esse sim é o grande sistema dopaminérgico. O Márcio, por exemplo, não imaginava que ia sofrer tanto por ficar longe do aparelho. Eu tô tremendo aqui de vontade de pegá-lo, mas ele está enquartado lá, está guardado. Nossa reportagem encontrou ele bem no dia que estava participando de uma reunião de trabalho. E pelas regras do evento, todos os participantes tiveram que deixar os celulares com a organização para não atrapalhar a concentração. Dá até tremedeira. Ó, a gente até faz falta porque a gente quer olhar as notícias, quer olhar o papo com a família, quer ver o grupo da família, o WhatsApp, o Facebook. É bem isso. O senhor acha que aguenta até o final do dia? Vou aguentar, mas vou ter que tomar um comprimido no final da tarde. Viu? Tô brincando, da parte do comprimido tô brincando, mas que é difícil A gente aprendeu a conviver com isso, né? Então tá sendo difícil. E ficar sem o celular pode sim causar ansiedade e frustração em algumas pessoas. Sentimentos muito parecidos com a crise de abstinência de quem para de fumar, de beber ou de usar drogas. A ansiedade é um dos principais fatores, né? Ansiedade, podemos dizer que é até medo. A gente, às vezes, nós temos várias pesquisas que mostram que o quão próximo está o aparelho da gente, mais ansioso a gente menos ansioso fica, porque ele está próximo. Agora, quanto mais distante ele está, mais ansioso eu fico, porque eu não sei se ele está vibrando, se ele não está vibrando, se tem alguém chamando, se não tem. Então, esse quadro de ansiedade, por incrível que pareça, quando a pessoa ela já está num estágio de alta dependência, quando ela tenta tirar, e a gente brinca, né, que no meio terapêutico a gente diz o desmame, né? Fazer o desmame do device, ele é complicado, porque quanto mais distante, mais ansiedade ele vai gerar. Então, isso tem que ser feito em doses homeopáticas. E essa dependência ficou clara no último dia 4 de outubro, quando 3 das plataformas mais importantes, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, ficaram fora do ar por quase 6 horas. Muitas pessoas relatam que tiveram dificuldade ao perceberem que estavam offline. Difícil, porque a maioria dos contatos agora é tudo por WhatsApp, né? É difícil alguém te atender em ligação. Sempre é WhatsApp. O WhatsApp foi um dia muito complicado. Não tinha nada para fazer. Sem internet era a pior coisa. Foi um dia difícil para você? Foi, para mim foi. Porque eu dependo do celular para trabalhar. Entendeu? Eu trabalho tipo assim, na rede social e tudinho. Então, precisei do celular e tinha perdido dinheiro. Sofreu? Sofri. Não vai falar que não, mas sofri. E a recuperação de uma pessoa viciada em celular pode ser ainda mais difícil do que uma outra que é dependente de drogas. Isso porque, no caso da tecnologia, muita gente não reconhece o problema e acredita que o hábito é apenas parte da vida moderna. Por isso, não procura ajuda. Em São Paulo já existe até uma clínica para reabilitação de pessoas com dependência em celular. O local é mantido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E segundo a coordenação, a cada dia, 4 novos casos são relatados em média. É um trabalho que se desenvolve ao longo de 18 encontros semanais de 1h30. E, paralelamente, nós temos o grupo de apoio aos familiares, porque nós consideramos que se a família não aderir ao trabalho, fica muito difícil a pessoa conseguir superar isso. E aí são vários passos que levam a uma consciência desse uso. O melhor, então, é usar o aparelho para o que realmente importa, como no caso do Alisson e da Gabriele. Eles são namorados e contam que, como moram longe um do outro,
conversam mais pelo celular do que pessoalmente. Nosso namoro é à distância, então... A gente mora meio longe um do outro, então acaba tendo que ser pelo celular mesmo. Eu moro aqui no centro, ela mora lá na zona leste, então aí acaba menos que ser complicado, né? Mas é o único jeito. No caso de você, o celular faz muita falta. Faz. Muita falta. O casal acredita que a tecnologia aproxima, mas não completa. Afinal, não há aparelho capaz de substituir um passeio de mãos dadas. O mercado pet vem superando a crise com inovação. A venda de produtos para animais de estimação rendeu mais de 40 bilhões de reais no ano passado, que é mais do que a linha branca dos fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Empreendedores bem preparados e demanda intensa mantêm o setor aquecido. Um vestido cheio de detalhes, chapeuzinho e até colar. O mercado pet se aprimora a cada dia e, por consequência, fatura cada vez mais. Aqui nessa confecção de luxo para pets, há produtos que variam de 50 a 500 reais, às vezes até mais, como é o caso dessa bolsa aqui, que no varejo chega a custar 600 reais. E olha, clientela para isso é o que não falta. Segundo dados do IBGE, há cerca de 48 milhões de domicílios com pets, cães ou gatos, que são os animaizinhos que mais movimentam esse mercado. Segundo o Instituto Pet Brasil, no ano passado o setor movimentou quase 41 bilhões de reais. Valor bem maior do que o faturamento da linha branca, que somou cerca de 29 bilhões de reais em todo o ano de 2020, com a venda de produtos como fogões, geladeiras e máquinas de lavar, por exemplo. Há 8 anos, esta estilista, que trabalhava com moda infantil, resolveu se especializar em confecção pet de luxo. E o negócio deu muito certo. A gente segue exatamente o que a indústria do fashion faz com os humanos e aí a gente reproduz, adapta para os nossos pequenos. A gente escolhe todos os materiais, todos os aviamentos extremamente luxuosos, com brilho, com pelúcia, e aí a gente traz para dentro da nossa coleção. A Mana distribui as peças produzidas na fábrica em São Paulo para pet shops de todo o país. E a Jéssica é uma cliente especial. Tutora de vários pets, ela é super adepta desse mercado. A gente procura sempre deixar elas bonitinhas, principalmente quando chega a parte assim de datas comemorativas, principalmente um Natal, um Ano Novo. Então isso aí acaba a gente colocando. A gente também não quer uma roupa nova, então assim, para eles também vale a pena, é um gasto, né? Por que esse mercado tem crescido tanto? Bom, em primeiro lugar, os pets têm tomado um lugar muito especial dentro dos lares brasileiros. Aliás, já tomou. Hoje o pet é considerado como um filho mesmo nas famílias. É exatamente assim que a Jéssica pensa. Cuida dos bichinhos como filhos. É um animalzinho, mas a gente tá na família e então a gente quer que ele viva bem, pelo menos. É o mínimo que a gente pode dar para ele, já que a gente assume essa responsabilidade. Então é responsabilidade de filho e é gasto de filho também? O gasto principalmente, né? O gasto com veterinário, o gasto com vacinas. E o gasto com luxo, mas sempre pensando no bem-estar do animal. O pet, ele deita, ele rola, ele pula, ele brinca e ele precisa, ao usar uma roupa, ele precisa ter a liberdade para poder expressar todos esses movimentos naturais. Segundo esta médica veterinária especialista em comportamento animal, o conforto é o primordial. Qualquer conduta que você tenha que traga um desconforto para esse animal, eu acho que já não é algo que vale a pena você seguir. Por isso, a equipe da Mana realiza estudos para adaptar as peças. Diferentes aberturas, tamanhos de cava, tamanhos de barriga, tamanhos de pescoço, adaptações como esta, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Olha, você consegue encontrar aqui, olha, uma adaptação específica que eu adapto o velcro
do tamanho que eu quero. Quando a gente vê que o animal ele se sente confortável com a roupa, quando a gente vê que ele está super à vontade, isso para mim é uma coisa que me deixa muito mais tranquila. E aí não importa o preço? Não, a gente acaba pagando um pouquinho mais caro, não tem, nesse ponto a gente não pensa na questão do dinheiro. E se o conforto for priorizado, está tudo certo. Segundo a doutora Viviane, não tem problema mimar os pets, mas vale o alerta. Do meu ponto de vista, quando você coloca o cachorro para dormir na sua cama, quando você está com ele o tempo todo fazendo companhia, fazendo carinho, brincando, saindo, passeando, mas permitindo que ele manifeste o comportamento natural dele, não tem problema nenhum em você ter uma relação onde você considere ele um filho, mas não se esqueça de que ele é um cachorro, de que ele é um gato e como tal, ele vai fazer coisas de cachorro e vai fazer coisas de gato. Aí a relação ela fica saudável. E ainda falando sobre pet, olha só essa história. Uma moradora de Peruíbe, no litoral de São Paulo, adotou há 3 anos um filhote de porco com a promessa de que não cresceria. Lilica, como foi batizada, hoje pesa 250 quilos. A pequena gigante conquistou o coração da tutora e quase todo o espaço da casa. Lilica tem a própria cama, come cerca de 5 quilos de comida por dia e é bem tratada por toda a família, além de viver cercada pelos amigos de 4 patas. O animal foi comprado há cerca de 3 anos, como um mini porco. Rosângela contou que viu a irmã da Lilica na casa de uma amiga, se apaixonou e foi convencida a comprar, já que havia a promessa de que não cresceria. Eu peguei ela pensando que ela ia ficar uma mini porco, mas para mim, ela ficou esse gigante, para mim é a mesma coisa. Eu dei banho nela, cuidei dela, ficou no sofá e dorme no quarto. E assim foi acostumando a vida da Lilica com a gente dentro de casa, onde eu ia, ela ia atrás, saía na rua, na coleira com ela. E aí a gente foi vendo que de mini porco não tinha nada, né? A porca já tem o próprio perfil nas redes sociais e é criada com todos os mimos. Toma banho todos os dias e divide o quarto com Rosângela e o marido. Lilica dorme com o ventilador ligado para se refrescar. Segundo a tutora, Lilica é até mais adestrada que os cachorros da família. Para mim, ela veio só para trazer alegria para mim, porque as pessoas às vezes criticam, chamam eu de louca, né? Mas eu não acho que é loucura, não. Eu acho que é amor aos animais. Rosângela passeia todos os dias na rua com a Lilica, que chama a atenção por onde passa. Chama atenção, ela passa na rua que todo mundo para olhar, admira. Tira foto. Rosângela é professora e seu marido é um pescador que perdeu o emprego. Eles lutam para manter Lilica e os outros animais alimentados. Mesmo com tanta dificuldade, Rosângela garante que o amor pelo animal não tem preço. Veio uma pessoa aqui essa semana, perguntou, te dou 20 mil, você vende? Eu falei, não vendo. Não vendo. Mesmo eu sabendo que esses 20 mil vai me ajudar no momento, mas não vendo, não. Deixa a bichinha aí. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia.